Estas são as aves mais perigosas de todos os tempos. Vamos ver desde aves e até dinossauros voadores da pré-história, até pássaros que hoje são temidos por qualquer pessoa, porque sabem que podem até matar. Inclusive, existem aves venenosas. Começamos com o Kelenquen. Se alguém tivesse que escolher uma ave pré-histórica para representar o terror em forma física, o Kelenquen certamente entraria nessa discussão. Ele viveu na Patagônia Argentina há cerca de 15 milhões de anos e não ficou famoso apenas por ser enorme, mas por algo ainda mais impressionante. Seu crânio é o maior já conhecido entre todas as aves. Ele tinha um bico extremamente longo, em forma de gancho, e um pescoço projetado para sustentar uma verdadeira arma biológica. Quando os cientistas descobriram seu fóssil, deixaram claro que era o maior fororraco conhecido até então. Em outras palavras, dentro de um grupo já famoso por ser um verdadeiro pesadelo com penas, o Kelenquen era praticamente um chefe final. E o mais interessante não era só o tamanho, mas o que esse tamanho representava. Sua descoberta ajudou a corrigir a imagem antiga que se tinha dessas aves, mostrando que os gigantes do grupo não eram apenas versões ampliadas dos menores. Eles tinham crânios com proporções diferentes, mais massivos e especializados. Não era uma avestruz monstruosa, mas sim uma máquina de impacto frontal. Esse tipo de animal não precisava voar para impor respeito. Bastava correr, alcançar a presa e golpear com o bico como se fosse um machado vivo. Um detalhe curioso é que a espécie foi nomeada em homenagem a Guillermo Aguirre Zavala, o jovem que encontrou o fóssil na Patagônia. Seguindo adiante, temos o Forus-rhacus longissimus, um dos nomes clássicos quando se fala em aves do terror. Se o Kelenquen era o colosso e o Titanis a invasora lendária, o Forus-rhacus é o modelo que fixou essa imagem aterradora no imaginário popular. Ele viveu na América do Sul desde o período Mioceno e era exatamente o que se imagina de um predador terrestre aviário. Pernas fortes, asas reduzidas e uma cabeça grande com um bico poderoso que não estava ali por acaso. Em resumo, era uma ave com pernas robustas, cabeça grande e um bico extremamente letal. Depois temos o Andalgalornis, que não era o maior de todos, mas é um dos que melhor ajudou os cientistas a entender como essas aves matavam. Estudos biomecânicos do seu crânio mostram algo impressionante. Sua cabeça era muito resistente a impactos frontais, mas não tanto a movimentos laterais. Ou seja, ele não parecia ser o tipo de predador que se agarrava a presas gigantes para derrubá-las na força. Era mais como um executor de precisão. Atacava, golpeava e se afastava, voltando depois para repetir o ataque enquanto a presa já estava enfraquecida. Media cerca de 1,40 m de altura e pesava por volta de 40 kg, o que transformava seu bico em um verdadeiro machado vivo. Às vezes, não é o tamanho da arma que importa, mas a força por trás dela. De forma simples, ele golpeava com extrema precisão, focando em causar danos fatais. Isso quebra aquela ideia caricata de um monstro emplumado que mordia tudo o que se movia. Na verdade, parece ter sido um caçador técnico e estratégico. Sua rigidez craniana era perfeita para golpes certeiros, mas também mostrava seus limites. Preferia presas menores e ataques repetidos, bem calculados, ao invés de confrontos diretos com animais enormes. Seguimos com o Lalauaves, uma ave que chama a atenção não só pela ferocidade, mas também por ser um dos fósseis mais bem preservados do mundo. Encontrado na Argentina e datado de cerca de 3 milhões de anos, ele permitiu reconstruir com muito mais detalhe seu corpo e até partes do seu sistema sensorial. Media cerca de 1,20, mas o mais curioso era o tipo de som que emitia. Acredita-se que tinha sensibilidade a frequências baixas, o que poderia ajudá-lo a se comunicar com outros indivíduos e detectar movimentos à distância. Isso indica que poderia usar sons de longo alcance para se organizar e até se comunicar com seu grupo. Temos a águia de Haast. Diferente das aves do terror que corriam, ela era uma caçadora aérea e igualmente assustadora. Foi a maior águia já conhecida, vivendo na Nova Zelândia, com cerca de 3 metros de envergadura. Os machos pesavam em torno de 10 quilos, enquanto as fêmeas podiam chegar a 14 ou até 15 quilos.
Mas o mais impressionante não era apenas o seu tamanho, era o tamanho das suas presas. Ela caçava moas, aves gigantes e não voadoras, muito mais pesadas que ela. Não era uma águia pegando pequenos animais. Era um predador aéreo atacando criaturas do tamanho de verdadeiros gigantes terrestres. Pesquisas indicam que ela matava como uma águia, mas se alimentava como um abutre. Suas garras eram feitas para impacto e derrubada, enquanto seu bico era adaptado para abrir o corpo da presa e se alimentar profundamente. Era capaz de rasgar a pele e acessar diretamente os órgãos internos para se alimentar. Era basicamente um tigre voador. E não é exagero, ela ocupava o topo da cadeia alimentar em uma Nova Zelândia que não tinha grandes mamíferos predadores. Praticamente estava no topo da cadeia alimentar. Seguimos com o Argentavis. Esse já entra em outra categoria. Não era apenas um predador, era uma questão de escala. Tinha cerca de 8 metros de envergadura, quase como alinhar 4 pessoas muito altas lado a lado, e pesava por volta de 80 quilos. Para o tamanho que alcançava, era relativamente leve, o que também permitia voar com mais eficiência. E não se engane, 80 quilos despencando do céu em direção a você seriam suficientes para causar um impacto devastador. O mais fascinante é que ele não parecia ser um voador de batidas constantes como uma pomba. Tudo indica que dependia muito de planar, como uma pequena aeronave. Aproveitava o clima e as correntes de ar como um verdadeiro mestre dos ventos térmicos, algo mais próximo de um condor levado ao extremo do que de um caçador de perseguição. O maior desafio não era se manter no ar, mas conseguir decolar. Isso o torna ainda mais impressionante, porque vivia praticamente no limite do que é fisicamente possível para um animal voador. Em outras palavras, era um daqueles seres que fazem toda a evolução posterior parecer até mais moderada. Depois temos o Ichthyornis. Ele não era o típico pássaro pré-histórico gigante. Seu perigo vinha de outro lugar. Era como um torpedo com penas. Não tinha capacidade de voo como as aves modernas, mas possuía patas adaptadas para se impulsionar na água. O mais perturbador, tinha dentes afiados na mandíbula, algo extremamente incomum para aves. Isso já o tira completamente do padrão. Era um caçador aquático, uma mistura estranha entre ave e predador marinho. Estava perfeitamente adaptado para perseguir peixes debaixo d'água. Então seu perigo não estava em emboscadas terrestres, mas na eficiência brutal dentro do seu próprio ambiente. O interessante é que esse animal passa uma sensação estranha. Não parece apenas uma ave extinta, mas uma prova de como o mundo já foi cheio de experimentos biológicos muito mais extremos. Os humanos sequer chegaram a coexistir com ele, pois ainda nem existiam na época. Continuamos com o Gastornis. Só a sua presença já era intimidadora. Enorme, não voador, com pernas fortes e um bico gigantesco que, por décadas, levou muitos a acreditarem que se tratava de uma ave assassina. E dá para entender o motivo dessa fama. Imagine ficar frente a frente com um pássaro do tamanho de um ser humano, com corpo robusto e uma aparência que lembra uma máquina de esmagar. Era assustador. O mais surpreendente é que, com o tempo, descobriu-se que ele era herbívoro, não um caçador ativo. Mesmo assim, isso não o torna inofensivo. Um animal daquele porte, com aquele bico e massa corporal, ainda seria extremamente perigoso. Não por caçar, mas pela força física. Um simples impacto ao golpe poderia causar danos sérios. O medo vinha mais da sua presença e potência do que de comportamento predatório. Agora saímos da pré-história e entramos em um animal atual que realmente merece sua fama, o casuar do sul. Ele é frequentemente considerado a ave mais perigosa do mundo para os humanos. Não porque saia caçando pessoas, mas porque seu corpo é praticamente uma arma. Tem pernas robustas, é muito rápido em ambientes de floresta e possui uma garra interna em forma de lâmina que pode chegar a cerca de 10 centímetros. Um único golpe bem aplicado pode rasgar a pele e causar ferimentos graves. Não estamos falando de simples bicadas. É um animal capaz de transformar uma situação em algo muito sério em poucos segundos. E aí, curtiu esse conteúdo? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque ainda tem muita coisa incrível vindo por aí.